Certo. Vamos desvendar isso. A premissa da nossa imersão de hoje, ela ataca uma daquelas certezas absolutas que a gente carrega desde a infância. Aham. Aquela coisa que parece inquestionável. Exato. É algo que a imensa maioria das pessoas toma como um fato biológico incontestável, sabe? Estamos falando do nosso eu. A identidade. Isso. Aquela voz interna que dita quem a gente é, o que a gente valoriza e, como nos posicionamos no mundo. O senso comum sempre sugere que esse eu é universal. Como se fosse uma estrutura fixa do cérebro humano, né? Pois é. Mas ao cruzar essa pilha gigante de anotações de pesquisa que a gente tem sobre a mesa, os estudos psicológicos, os laudos de neurociência... O que emerge é uma realidade completamente diferente. Sim, a cultura em que a gente nasce não apenas influencia nossos gostos ou, nossos sotaques. Ela literalmente atua como o arquiteto do nosso eu. O que é fascinante aqui é que não estamos falando de um debate filosófico abstrato sobre perspectivas de vida. A divergência estrutural. É física quase, né? Sim, a maneira como a mente humana organiza a realidade, reconhece padrões e processa a própria identidade muda drasticamente dependendo das coordenadas geográficas e culturais. E para quem acompanha a gente, isso tem uma aplicação muito prática. Com certeza, para quem está ouvindo a nossa análise e, digamos, transita por ambientes corporativos complexos ou lida com equipes globais, decodificar essa diferença não é um luxo acadêmico. É o atalho definitivo para navegar no mundo. Exato. Compreender como diferentes culturas constroem o eu desmonta ruídos de comunicação paralisantes, revela as engrenagens ocultas por trás das motivações humanas mais profundas. E puxando o fio dessa construção cultural, a gente tem aquele trabalho seminal do pesquisador Cousins. Ah, sim, esse estudo é clássico. Ele mapeia exatamente como as pessoas descrevem a si mesmas. E o abismo começa bem aí. Indivíduos de culturas orientais, tipo chineses, coreanos e japoneses, tendem a formular uma autodescrição altamente contextualizada. O eu só faz sentido em relação ao ambiente? Ou às pessoas ao redor, exato. Já no Ocidente, especialmente entre americanos e britânicos, o eu é isolado, é fortemente individualista. E para tirar isso da teoria sociológica e colocar na prática, a gente tem o brilhante experimento da flor. Nossa, esse experimento é genial. Vale muito a pena detalhar a mecânica visual desse teste para nossa audiência. Vamos lá, imagina a seguinte imagem. Uma flor-alvo isolada no centro de uma tela. Ela tem pétalas redondas e um caule reto. Beleza, flor-alvo no centro. Isso. Abaixo dela, há duas famílias de flores para escolher. O grupo A é composto por flores que compartilham uma semelhança geral, uma espécie de ar de família. Quase todas ali têm pétalas redondas, mas os caules variam bastante. Exatamente. Já o grupo B segue uma regra determinística e estrita. Absolutamente todas as flores no grupo B possuem o caule perfeitamente reto. Mesmo que as pétalas sejam uma mistura caótica de formatos. Exato. A pergunta feita aos participantes é muito simples. A qual grupo aquela primeira flor isolada pertence? Ao grupo A ou ao grupo B? Se conectarmos isso com o panorama geral do funcionamento cognitivo, os resultados abrem uma janela para o cérebro, não abrem? Abrem totalmente. A grande maioria dos participantes com raízes orientais agrupa a flor-alvo no grupo A. Eles observam a semelhança de família, o contexto geral das pétalas redondas e aceitam as variações do caule. O agrupamento é feito por familiaridade contextual. Sim. Em contrapartida, a esmagadora maioria dos participantes ocidentais escolhe o grupo B. O cérebro ocidental ignora o caos das pétalas. Foca cirurgicamente em uma regra individual e isolada, que é o caule reto. O que a gente vê nesse teste visual tão simples é a mecânica do autoconhecimento sendo projetada. O cérebro oriental enxerga as relações holísticas, o ambiente no qual o objeto opera. E o cérebro ocidental extrai o objeto do seu ambiente e o categoriza por atributos autônomos. É a diferença entre ver a floresta e ver a árvore isolada. Mas levantando uma questão sobre essa categorização visual. Porque uma coisa é agrupar flores por caules ou pétalas. Outra coisa é como a gente avalia o nosso próprio caráter no dia a dia.
Isso se traduz tão diretamente assim para o comportamento humano complexo? A tradução é direta e afeta a autoavaliação de forma profunda. O foco no contexto versus o foco no indivíduo dita o nosso nível de modéstia ou de exagero. Nos dados comportamentais, a gente vê isso claramente. Vemos. Observamos que as populações orientais demonstram uma prudência extrema na autoavaliação. Existe um foco consciente no autocomprometimento. O self-impairment das pesquisas em inglês. Isso. É uma hipervigilância sobre as próprias falhas e limitações, justamente porque o indivíduo se enxerga como uma peça de um mecanismo maior que não pode falhar com o grupo. Já no Ocidente, a lógica se inverte completamente. A lente focada no indivíduo gera avaliações de si mesmo altamente exageradas. Cria-se o fenômeno da falsa singularidade. Aquela crença inabalável de que os próprios talentos, as ideias e as contribuições são absolutamente únicos e insubstituíveis. Exato. É um senso inflado de importância individual. E parando para pensar, alguém ouvindo a gente poderia argumentar que essa falsa singularidade ocidental é apenas um reflexo moderno da cultura de redes sociais. Um narcisismo inflado por curtidas e algoritmos de internet. Exato. Mas os estudos de Cohen e Gans que a gente analisou mostram que a raiz disso é muito mais antiga e ancorada no que eles chamam de terceira autoconsciência. Esse estudo sobre a memória é fascinante. A mecânica foi bem reveladora. Os pesquisadores pediram a participantes de diversas origens, tipo japoneses, chineses, coreanos e americanos. Uma amostra bem diversa. Sim. E pediram que eles tentassem se lembrar de momentos específicos em que outras pessoas estavam observando e registrando os comportamentos deles. A tarefa era basicamente testar a capacidade de lembrar do próprio eu, mas visto através dos olhos de terceiros. O foco era a perspectiva da memória. E a divisão cultural foi cristalina. Os participantes orientais conseguiam acessar essas memórias com uma clareza absurda. Eles relatavam a atenção e a reflexão que os outros tinham sobre seus atos, como se estivessem assistindo a um filme de fora do próprio corpo, né? A perspectiva externa era super vívida. Em contraste, pouquíssimos participantes americanos conseguiam fazer esse exercício mental. A memória deles operava quase exclusivamente em primeira pessoa. Exatamente. Eles lembravam de olhar para o mundo, mas tinham imensa dificuldade em lembrar do mundo olhando para eles. E então, o que tudo isso significa na prática das relações humanas? Significa que a terceira autoconsciência, essa musculatura mental de internalizar a perspectiva alheia, é o padrão operacional no Oriente. E isso reescreve as motivações básicas. Reescreve tudo. Quando o cérebro opera com uma forte terceira autoconsciência, a modéstia não é uma falsa etiqueta social de polidez. É uma ferramenta fundamental de sobrevivência e calibragem social. A pessoa está perpetuamente ciente de como as atitudes dela alteram a teia ao seu redor. Sim, ela está sempre monitorando o impacto. Para o ocidental, operando em primeira pessoa, focar no sucesso individual e anunciar a própria singularidade é o comportamento mais lógico. Porque o indivíduo é o roteirista, o diretor e o protagonista indiscutível da própria narrativa. A aprovação da teia social é secundária em relação à validação interna. O que nos empurra direto para o campo minado da autoestima. A autoestima. Esse é um terreno complicado. Porque se a construção do valor do eu é tão dismórfica entre essas culturas, manter esse valor intacto exige estratégias completamente diferentes. Avaliando a famosa escala de autoestima de Rosenberg, que é a métrica padrão nas pesquisas clínicas, vemos coisas muito interessantes. A forma como o cérebro protege a pontuação nessa escala gera comportamentos paradoxais. A gente cria labirintos mentais incríveis para blindar o nosso senso de valor. E há 2 exemplos práticos de estratégias de defesa abordados nas fontes que são quase universais, mas muito reveladores. O primeiro é o pessimismo defensivo. Todo mundo conhece alguém assim. Imagina aquele profissional brilhante ou um aluno excepcional que semanas antes de uma apresentação crucial começa a anunciar para todo mundo que o projeto vai fracassar. Que não se preparou o suficiente, que tudo vai dar errado. E isso raramente é insegurança real. É uma engenharia psicológica de proteção. Reduzir a expectativa a zero cria um escudo. Se o fracasso vier, ele já estava precificado. Se o sucesso vier,
O alívio e a recompensa são exponenciais. O pessimismo defensivo é uma tática de amortecimento. Mas o segundo comportamento documentado, a autossabotagem. O self-handicapping. Esse é muito mais grave do ponto de vista clínico. Sem dúvida, a autossabotagem ocorre quando a pessoa não apenas verbaliza o pessimismo, mas constrói deliberadamente os obstáculos materiais que vão garantir a falha. É o executivo que escolhe a noite anterior a uma negociação de milhões para beber até o amanhecer. Ou ao estudante que decide começar a tese de mestrado faltando 12 horas para o prazo final. A barreira temporal ou física é fabricada por ele mesmo. A lógica subconsciente é perversa, mas muito eficaz para a autoestima. Porque se houver um fracasso catastrófico, o indivíduo não precisa culpar a própria inteligência ou a própria capacidade. Culpa recai inteiramente sobre a ressaca, sobre o tempo curto, sobre a variável externa que ele mesmo plantou. O núcleo do eu permanece intocado, protegido pela desculpa. É impressionante como sabotamos a própria vida apenas para não arranhar a imagem interna que temos de nós mesmos. Agora, há uma outra camada profunda nessa proteção do eu. Além de defender a autoestima, nós lutamos arduamente por consistência. No modelo ocidental, a coerência absoluta entre o que sentimos por dentro e o que demonstramos por fora é talvez o maior pilar de caráter. A ideia de agir de forma diferente dependendo do grupo ou da situação soa para o cérebro individualista como hipocrisia, como uma falha moral terrível. A nossa autoconsciência exige uma identidade monolítica. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o modelo oriental destrói essa premissa através do pensamento dialético. O conceito de consistência não tem o mesmo peso dogmático no Oriente. O pensamento dialético processa a contradição não como uma falha no sistema que precisa ser erradicada. Ele processa como a natureza intrínseca da realidade. A fluidez é mais valiosa do que a rigidez. A entrevista clássica do Bruce Lee na década de 70, falando com jornalistas americanos, encapsula isso de forma brilhante. Aquela entrevista é maravilhosa. Ao ser questionado sobre a natureza dos chineses, com o repórter tentando forçá-lo a dar uma definição fixa, o Bruce Lee recorre à sabedoria dialética. Ele afirma que o estado ideal é ser como a água. A água não tem forma própria, ela é uma adaptação contínua. Se colocada em um copo, ela torna-se o copo. Ela flui, contorna obstáculos e muda de estado conforme a necessidade do ambiente. Ser como a água é abraçar o fato de que o eu pode e deve ser contraditório dependendo do recipiente em que a vida o coloca. E a genialidade das pesquisas recentes é que elas tiraram o seja como a água da filosofia das artes marciais e colocaram sob a luz fria do método científico. O experimento sobre feedback contraditório ilustra isso perfeitamente. Sim, os pesquisadores pegaram estudantes universitários e aplicaram um teste falso de personalidade neles. A pegadinha era entregar um resultado que batesse de frente com a identidade declarada do aluno. Se o aluno preenchesse que era profundamente introvertido e metódico, o relatório do pesquisador devolvia dados falsos, afirmando que ele era, no fundo, altamente extrovertido e caótico. A forma como os cérebros reagiram a essa agressão à consistência interna é espetacular. A reação é a linha divisória das culturas. Quando os estudantes americanos receberam esse feedback contraditório, ocorreu um fenômeno de entrincheiramento. Sentindo que a consistência interna essencial deles estava sob ataque. A necessidade de provar que o avaliador estava errado falou mais alto. Nas fases seguintes do experimento, esses estudantes americanos mudaram o próprio comportamento para se tornarem ainda mais introvertidos. Exagerando os traços originais. Eles endureceram a própria posição para defender aquele eu isolado. O oposto aconteceu quando submeteram estudantes chineses à mesma pressão. O estudante oriental, deparado com um laudo que o chamava de extrovertido, não entrou em combustão defensiva. Em vez de se fechar, a tendência majoritária foi concordar e integrar o julgamento externo. A pessoa processa informação dialeticamente. Tipo, se o avaliador percebeu isso,
talvez no contexto apropriado eu seja de fato extrovertido. A capacidade de absorver a contradição sem sentir que a identidade está sendo dissolvida é literalmente a água contornando a pedra. O eu não quebra porque não é rígido. E caso alguém que esteja ouvindo considere que essa flexibilidade é apenas uma convenção de educação, algo ensaiado ali na superfície das relações sociais... Os dados de biologia jogam uma pá de cal nessa dúvida. Exatamente. O trabalho do pesquisador Wang Fei, utilizando ressonância magnética funcional, mapeou a neurobiologia desse pensamento dialético. O objetivo dele era ver o que acontece fisicamente no cérebro enquanto o indivíduo processa o próprio eu sob essas diferentes lentes culturais. E o que a ressonância nos mostra é que áreas muito específicas são ativadas. E moldadas por esse processo. Notavelmente o lobo frontal medial, conhecido pela sigla MPFC, e o córtex cingulado anterior bilateral, o ACC. É crucial não deixar isso virar apenas uma sopa de letrinhas anatômicas para nossa audiência. O que essas áreas realmente fazem quando são acionadas nesses cenários? O que significa acender o ACC durante um feedback contraditório? Essa é a chave técnica da descoberta. O ACC atua essencialmente como centro de detecção de erros e resolução de conflitos do cérebro. É o alarme de incêndio neurológico. Perfeito. É o alarme de incêndio. Quando um ocidental ouve um feedback que contradiz a autoimagem monolítica dele, o ACC acende como uma árvore de Natal no monitor da ressonância. Porque o cérebro percebe um erro fundamental de lógica que precisa ser corrigido urgentemente. O conflito gera um estresse fisiológico real. Em contraste, quando o participante de pensamento dialético processa a mesma contradição, o ACC permanece consideravelmente mais calmo. O alarme não dispara com a mesma intensidade. O cérebro físico, a biologia da massa cinzenta mesmo, foi treinada pela cultura para não interpretar visões opostas sobre o eu como uma ameaça existencial. O software cultural, que é baixado desde o nascimento, reescreve a sensibilidade do hardware neurológico. É uma constatação assombrosa. A gente partiu da forma como agrupamos flores redondas em um teste de visão básico e chegamos à ativação do córtex cingulado anterior do cérebro lidando com conflitos de personalidade. O mapeamento completo que fizemos hoje prova que entender o eu exige entender as coordenadas culturais. Saber se você está lidando com uma mente que busca consistência de rocha ou uma mente que flui como a água muda a estratégia de qualquer interação. Isso afeta como conduzimos uma mediação de conflito no escritório, como interpretamos um silêncio durante uma reunião de família e, de forma ainda mais íntima, como julgamos os nossos próprios tropeços e inseguranças no final do dia. É uma mudança de paradigma. Isso levanta uma questão importante, uma provocação final construída sobre todas essas ressonâncias e comportamentos defensivos. Qual seria? Se a cultura tem o poder de forjar até mesmo as rotas neurais que processam o nosso valor pessoal, moldando o nosso MPFC e o nosso ACC para reagirem de formas tão singulares... O que acontece com a arquitetura biológica da identidade quando uma pessoa imigra? Exatamente. Se alguém passa as primeiras 2 décadas de vida em uma cultura de forte terceira autoconsciência e em seguida é transplantada por 30 anos para o epicentro do individualismo ocidental, como esse cérebro se adapta? Será que a biologia do eu possui uma neuroplasticidade infinita, capaz de ser totalmente sobrescrita pelo novo ambiente? Ou será que carregamos o mapa neural da nossa cultura original como um código-fonte imutável até o fim da vida? Essa é uma daquelas perguntas que ficam ecoando na mente e nos forçam a observar as pessoas ao nosso redor com lentes totalmente novas. Agradeço imensamente a companhia e a profundidade nesta análise de hoje. Foi uma discussão excelente. Os dados falam por si. Decifrar as estruturas por trás do comportamento humano é sempre um exercício que expande os nossos limites. O convite que fica para quem acompanha nosso trabalho é continuar observando as próprias reações de defesa, mapeando essas engrenagens na prática ao longo dos próximos dias. A gente se encontra na próxima grande investigação das nossas fontes. Um abraço e até lá.